Olá pessoal, estamos aqui hoje para mais uma aula do nosso módulo de escrita e hoje a gente vai finalmente trabalhar os textos dissertativo-argumentativos na perspectiva que é abordada no Enem. Vamos lá? Então vamos começar vendo alguns aspectos que são essenciais para a gente construir esse texto. O primeiro deles é que esse texto ele tem que ser elaborado em forma de prosa, ou seja, aqui não cabe nada de teor mais poético, rítmico, como músicas, poesias, poemas. Em segundo lugar, como a gente já viu lá na nossa primeira aula, os textos dissertativos argumentativos, eles visam debater um assunto. No caso, vai ser o tema da prova do Enem que a gente vai ter que debater, e aí a gente vai formular uma tese em cima desse tema. E por fim, o quarto aspecto desse tipo de texto é justamente a argumentação, que vai ser esse conteúdo, essas informações externas que a gente vai trazer para defender o nosso ponto de vista e depois lá na frente servir para a gente conseguir justificar a nossa solução que a gente vai propor lá no finalzinho do texto. Então vamos falar sobre a linguagem desse tipo de texto. Como a gente já viu, é essencial para esse tipo de texto que a gente mantenha uma linguagem focada na função referencial, ou seja, que ela seja uma linguagem mais objetiva, trabalhando aspectos da realidade e não exatamente partindo para aspectos mais subjetivos. E é por isso também que é importante que a gente empregue uma linguagem clara e objetiva, predominantemente que as frases sejam construídas na ordem direta, Ou seja, evitar trazer os complementos para antes do sujeito, porque aí a gente acaba precisando criar postos, colocar vírgulas, que acabam comprometendo a fluidez do texto e talvez tornando um pouco mais difícil a compreensão do leitor. É importante também que se preste atenção quanto à construção lógica desse texto, que deve ser ancorada em fatos e informações concretas. Então a gente deve evitar essas construções que são meramente sobre impressões subjetivas nossas sobre o tema. Não que não sejam importantes, mas a gente tem que demonstrar que outras pessoas também compartilham desse ponto de vista para mostrar a relevância dessa análise socialmente. Então, por conta disso tudo, a gente precisa pensar que essa linguagem ela deve ser mais impessoal, ou seja, a gente deve evitar tratamentos diretamente com o nosso interlocutor. Então, nesse sentido, a gente vai optar por construções a partir de um sujeito na terceira pessoa e também em alguns momentos a gente pode usar esse nós no sentido mais coletivo, Ou ainda fazer construções na voz passiva. Todos esses tipos de construção, eles vão criar um pouco desse afastamento e até uma sensação de que são ideais, são ideias compartilhadas por mais pessoas. Alguns exemplos dessas construções são, por exemplo, quando a gente diz pode-se dizer que no Brasil, a gente coloca essa terceira pessoa e acaba gerando essa impessoalidade com si, ou até essas construções com esses plurais, como vivemos num país em que a gente já cria essa noção de coletividade. Então agora vamos analisar a estrutura desses textos. Apesar dessa estrutura não ser uma coisa tão rígida, para o modelo do Enem é importante que a gente siga alguns aspectos. O primeiro deles é que o texto ele precisa ter uma introdução. E essa introdução vai ser justamente onde você vai apresentar o assunto que você vai trabalhar. Então, nesse primeiro parágrafo, você precisa deixar claro qual é o tema da proposta. Então, a minha dica é, quando você estiver lendo o seu texto, sublinhe as palavras mais importantes sobre a proposta, sobre esse tema, para que você possa garantir que ou essas palavras ou palavras que sejam sinônimos dela apareçam logo nesse começo do texto para que a gente possa contextualizar sobre o que é que você está falando. É importante também que nesse momento apareça a sua tese, ou seja, a sua ideia, o seu ponto de vista sobre esse assunto. Ele tem que ficar bem marcado, porque quando a gente não deixa isso muito claro logo no começo do texto, qual é o risco de você construir uma argumentação que fuja dessa perspectiva? E aí você pode até correr o risco de fugir do tema ou acabar se perdendo e não conseguir construir lá no final uma solução realmente plausível e contundente para o seu texto. A maior extensão do seu texto vai ser dedicada ao desenvolvimento.
vai ser exatamente esse momento em que você vai trazer os argumentos e você vai explicar o seu ponto de vista, justificando, trazendo outras informações para validar, contradizer ou até exemplificar o que é que você está querendo falar. Então, vale aí deixar um tempinho a mais, deixar algumas linhas a mais, dividir as ideias, por exemplo, se você vai colocar ideias opostas. Então, divida essas ideias em parágrafos para deixar bem marcado o que é que você estava falando antes, o que é que você vai trazer depois, para que facilite o entendimento do leitor quando ele estiver fazendo a leitura desse texto. Uma dica é que durante o desenvolvimento você busque responder a 3 perguntas fundamentais. O porquê de você estar trazendo o seu ponto de vista, como assim, né? Como é que esse ponto de vista ele pode ser entendido na sociedade e se há exemplos. Se você está falando de uma questão, tem exemplos que podem justificar o que você está falando? E como a gente já viu, é muito importante que você faça uma construção linear, que você conduza o seu leitor a pensar como você pensou. Traga os argumentos numa ordem que tenha uma lógica, que tenha uma fluidez, que faça com que realmente assim você pegue o leitor pela mão e fale, olha, eu estou falando isso aqui, porque isso aqui, e isso aqui não acontece por causa disso aqui, ou isso aqui pode ser visto em tais situações. Deixe tudo bem claro mesmo. A minha dica é que você sempre pense que o leitor não conhece nada sobre o que você está falando. Você tem que deixar tudo muito claro para ele. Ele não está dentro da sua cabeça para entender por que você pensou sobre esses fatos, então é muito importante que as coisas fiquem realmente bem claras e que essa noção lógica também faça bastante sentido. Então, faça uso de conectores e tente realmente fazer essa articulação entre os argumentos e as ideias que você está trazendo. Uma outra dica também é que ao final de cada parágrafo você tente sintetizar aquilo que você disse em uma frase curta. Assim fica mais claro da gente entender qual era o seu objetivo ao longo daquele parágrafo. Também evite fazer parágrafos fracos em pontuação. A gente concluir ideias, fazer a pontuação devida é muito importante para facilitar nessa fluidez do texto e a gente conseguir realmente entender quais são as mensagens que você quer passar. E por fim, lembre-se que esse momento do desenvolvimento é onde você pode trazer todo o seu conhecimento de mundo, então pode sim se valer de informações históricas, informações atuais, saberes filosóficos, saberes sociais. Esse é o momento de você mostrar que você é um cidadão, que você está pensando a sua sociedade e que você consegue articular todos esses pensamentos com o tema proposto. E por fim, a gente vai ter a conclusão desse texto, que no Enem vai se dar a partir da proposta de intervenção social. Então a minha dica é que você interprete esse momento da solução, da conclusão do seu texto, como a resposta final para o tema. Ou seja, que você realmente reflita sobre ele para que a sua conclusão, a sua solução, possa ser o mais coerente possível com o tema, mas também com a sua tese. Então, é importante que você busque essa articulação e aí é muito importante que você pense no projeto do seu texto, né? Que você pense ali como é que o tema vai estar se articulando com a sua tese, com os argumentos que você trouxe e aí, com certeza, a sua solução ela vai sair de forma muito mais fácil e mais fluida. É importante você lembrar que não é muito legal trazer soluções que sejam muito óbvias ou clichês. É importante você mostrar aqui que você realmente é uma pessoa pensante, né? Uma pessoa crítica sobre a sua realidade, sobre a sua sociedade. Então, traga realmente uma solução que dialogue com o que você construiu ao longo do texto e, principalmente, busque mostrar os efeitos dessa solução na sua sociedade. Muita gente tende a deixar só ali aquelas últimas 3 linhazinhas para você fazer uma solução e aí você acaba tendo pouco espaço para você discutir a importância dessa solução, mostrar como ela vai se efetivar e isso é muito importante para a sua redação. Então agora eu vou te dar algumas dicas para você conseguir construir o seu texto sem fugir do tema e também para você elaborar uma boa tese. Um problema muito comum nas provas de redação é a fuga do tema. Essa fuga pode ser parcial ou total e ela se dá quando a pessoa que está elaborando o texto, ela acaba se prendendo a só um aspecto do tema. Então, para você conseguir debater esse tema com profundidade e na perspectiva que está sendo trazida na prova,
Preste atenção nos textos de apoio, eles são muito importantes para já dar um direcionamento sobre o que é que vai ser trabalhado ou o que é que eles esperam que você trabalhe no seu texto. Além daquela dica que eu dei de você sublinhar ou destacar as palavras-chave do tema, porque isso vai ajudar que você fixe as ideias centrais do tema e que você consiga trazê-las para o seu texto. Tenha cuidado também para quando você for focar nesse tema, você não acabar extrapolando, levar a discussão para um outro lugar que não necessariamente é o lugar da discussão que está sendo proposto ali no tema. Eu sei que às vezes, por nossas vivências, nossas experiências, a gente acaba trazendo o tema para muito próximo da gente a partir dessas experiências, mas é importante que a gente tente manter o nosso texto o mais próximo possível do tema. Já sobre a tese, como eu falei, uma boa forma da gente garantir que essa tese é sólida e está dialogando com o tema é a gente elaborar exatamente esse projeto de texto. Se você ainda não sabe o que é um projeto de texto, eu vou te explicar aqui. Para fazer um projeto de texto, eu sugiro que você comece listando as suas ideias principais. Isso é importante porque muita gente acha que para começar um texto você já tem que começar a escrevê-lo. Eu acho que você precisa planejar primeiro, então você entender quais são as suas ideias sobre o tema é o primeiro passo. Então aí você vai identificar quais são as ideias principais em torno desse tema e quais são as secundárias. Daí você também vai conseguir pensar em quais são os argumentos que podem reforçar ou refutar essa tese que você está criando. Você pode também já criar aí um encadeamento lógico. Você já pode puxar algumas ideias, botar algumas referências que você se lembra quanto a essas ideias. Então você vai começar a dar forma ao seu texto antes mesmo de rascunhar. Então tenha em mente que a sua tese ela vai nortear todo o seu texto. Então é muito importante que ao trazer esses argumentos você busque sempre se referir a esse problema que você trouxe na sua tese. Eu tenho certeza que com esses passos você vai conseguir se manter dentro do tema, elaborar uma tese coerente e ainda chegar numa conclusão muito sólida, né? Trazer uma reflexão muito coerente, muito coesa sobre o tema. Então, agora que a gente já entendeu essa estrutura e linguagem dos textos dissertativos argumentativos, vamos treinar um pouquinho esse modelo de texto dentro do contexto do Enem. Então, a minha sugestão é que você elabore um texto a partir do tema Caminhos para enfrentar a desigualdade educacional no Brasil. E aí vale lembrar aquelas regrinhas de sempre. O seu texto deve ter no máximo 30 linhas. Busque dividir o seu texto em parágrafos para deixar ele o mais claro possível. E lembre-se de ler e reler em voz alta principalmente, para você identificar falhas de coesão e coerência, lugares em que está faltando pontuação. E é isso. E importante, eu vou deixar os textos de apoio para esse tema lá no nosso material complementar, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês gostem de fazer esse exercício. E se você ainda ficou com alguma dúvida, lembra que a gente tem o nosso ambiente virtual para tirar dúvidas, a gente tem encontros para tirar dúvidas também, e a gente se vê logo mais. Tchau, tchau!